Olá, internautas! Bem-vindos ao canal Nerd de Data. No vídeo de hoje vamos dar continuidade às nossas aulas de imunologia e hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre a resposta imune inata, que é aquela resposta inicial aos micro-organismos e que nós já temos em nosso corpo. Lembra que nós já falamos sobre isso em aulas passadas. Bom, então como é que acontece, pessoal? Mais uma vez, se ela é inata é porque nós já temos, nós não vamos desenvolvê-la. Nós vamos precisar apenas ativá-la. Como é que isso funciona? Basicamente, nós vamos ter aí vários bloqueios, né, iniciais, como por exemplo, basicamente todo o nosso corpo, o nosso pulmão, o nosso trato gastrointestinal, respiratório, a nossa pele, né, ela é coberta por um epitélio contínuo, que vai servir como uma barreira para prevenir a entrada de micro-organismos. Então, nós vamos ter aqui, ó, a pele, tá, que também nós devemos considerar, né, nessa imunidade inata como uma barreira. Melhor dizendo, né, o epitélio, tá, pessoal? Mas eu coloquei pele aqui de forma meio que intuitiva. Então, o que acontece? Se o micro-organismo conseguir romper com sucesso as barreiras epiteliais, eles vão encontrar outras células do sistema imune. Aí que nós vamos ter mais, digamos, mais visível, digamos assim, a resposta imune inata. E essa resposta, ela consiste basicamente em duas principais reações: a inflamação e a defesa antiviral. Basicamente, a inflamação é o processo de recrutamento de leucócitos e proteínas plasmáticas do sangue. Então, é um recrutamento de leucócitos e proteínas plasmáticas do sangue. Então, basicamente, os leucócitos e proteínas plasmáticas vão se acumular nos tecidos e vão se ativar para destruir os micro-organismos. Muitas dessas reações aqui, elas vão envolver aquelas citocinas que nós já falamos. Eu lembro para vocês que eu falei que as citocinas eram muito importantes, porque elas estão sempre aparecendo aqui com relação ao sistema imune. Então, elas vão estar envolvidas nesse processo, mais uma vez, né, nessa coisa de meio que chamar outras células. Então, as citocinas serão produzidas pelas células dendríticas, macrófagos e outros tipos de células durante as reações imunes inatas. Lembra? As células da imunidade imune inata? E o que é que isso vai acontecer? Ela vai estar produzindo essas citocinas que estarão recrutando outras células, ou melhor, outros leucócitos. Então, os leucócitos, os principais leucócitos, melhor dizendo, que são recrutados durante a inflamação são os fagócitos, neutrófilos, né, e os monócitos, que vão se desenvolver para os macrófagos. Bom, então vamos colocar aqui os principais leucócitos que são recrutados durante a inflamação, na verdade que a gente já viu aqui, né, são os fagócitos, neutrófilos e monócitos. Então lembra, né? Algumas células lá do sistema imune, a micro-organismo passou pela nossa pele, algumas células do nosso sistema imune inato começou a atacar essas células, vão produzir citocinas que vão estar recrutando outras células do nosso organismo. Tive que dar uma pausa aqui porque tinha um cachorro perturbando na minha rua. Não mais. Então, só revisando, né? Nós tínhamos a pele, tínhamos uma barreira na pele. Quando o micro-organismo conseguir ultrapassar a pele, nós teríamos um processo poderia se desencadear, né, um processo inflamatório, porque algumas células, né, da nossa imunidade inata estariam produzindo citocinas e atraindo leucócitos, né, como os fagócitos, neutrófilos e monócitos. E agora nós também vamos para a defesa antiviral. Basicamente, a defesa antiviral consiste em uma reação mediada, adivinha por quem? Por uma citocina também, né, na qual as células que adquirirem, né, na qual as células adquirem resistências às infecções virais e também morte das células infectadas por vírus. E adivinha quem vai matar essas células? Eram as células que a gente já falou em aulas passadas. A NK, que é a Natural Killer. São as células do nosso sistema imune inato que nós já temos e ela tem basicamente a vida dela é matar.
ela é uma assassina, inclusive mais ou menos isso, natural killer, uma assassina natural. Então, nós vamos ter aí, mediante essa defesa antiviral, a natural killer matando as células que estavam infectadas por vírus. Então, o vírus, como você sabe, né, ele é basicamente um parasita celular, então ele tem que estar dentro da célula. Então, quando o natural killer mata essa célula, consequentemente também, ela vai estar destruindo o vírus, porque ela precisa dessa célula para estar se reproduzindo. Show! Bom, aí agora você poderia se perguntar, continuando, né? Quer dizer que se falhar essas duas coisas aqui, acabou. Nossa imunidade inata já não serve mais para nada. E não, calma, porque não é assim. Porque o que acontece? Quando esses micro-organismos, né, que são capazes de resistir a essas reações de defesa nos tecidos, eles vão entrar no sangue, né? Eles são reconhecidos pelas proteínas circulantes da imunidade inata. Então, o que, que vai acontecer? Essas proteínas, que as mais importantes, né, que a gente diz assim, são os componentes do sistema complemento, que nós já falamos um pouquinho também sobre o sistema complemento, e vamos falar ainda mais sobre ele em aulas futuras, basicamente formado por proteínas, né, plasmáticas. Então, o que acontece? Quando as proteínas desse sistema complemento elas são ativadas pelas superfícies dos micro-organismos, por exemplo, de um micróbio, elas vão fazer uma mediação das respostas inflamatórias. Então, elas vão fazer uma mediação das respostas inflamatórias. Elas também vão estar recobrindo os micro-organismos para aumentar a fagocitose, é aquilo que a gente chama de opsonização. Então eu vou colocar opsonizam. Mais uma vez, já falamos sobre a opsonização em aulas passadas. E uma outra coisa é que elas podem lisar diretamente os micro-organismos. Então eu vou colocar aqui lise dos invasores. Então, o nosso sistema complemento ele vai ser aí a nossa defesa, né, no sangue a partir aí das proteínas plasmáticas. Então, temos aí ó, um processo de inflamação que se dá no recrutamento de alguns neutrófilos, ou melhor dizendo, de algumas células, nosso sistema imune, né, os leucócitos. Nós vamos ter a defesa antiviral, mediada aí principalmente pela natural killer. Nós também vamos ter o sistema complemento, que vai estar mediando respostas inflamatórias. Também vai estar opsonizando os invasores, assim como também vai estar promovendo a lise desses invasores, ou seja, a destruição desses invasores. Bom, pessoal, e aí sim, se as respostas inatas, né, elas podem até ser, como vocês podem observar aqui, consideráveis, né? Não é uma coisa assim tão simples, não. Mas alguns micro-organismos já evoluíram a ponto de resistir a essa imunidade inata. E é aí que vai entrar a imunidade adaptativa, que vai realizar a defesa contra esses patógenos que são mais potentes, que são mais especializados, que a gente já falou sobre imunidade inata. Show! Mas como o livro que nós estamos seguindo aqui, ele dá uma certa revisada, nós vamos continuar, inclusive, falando um pouco mais sobre a imunidade adaptativa. Nem lembro o que eu falei agora. Eu acho que eu falei errado, né? Então vamos lá. Quando a imunidade inata não dá conta do recado, né? O que vai entrar é a imunidade adaptativa. Eu não sei se eu tinha falado isso antes, eu acho que eu falei inata duas vezes. Bom, mas não. Se isso aqui falhar, vamos entrar aí para os micro-organismos mais especializados, a imunidade adaptativa. Beleza? Bom, então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se vocês gostarem, como sempre, desce aqui um pouquinho, deixa um like e inscreva-se no nosso canal para você poder acompanhar nossos próximos conteúdos. E se você tiver alguma dúvida, você pode deixar aqui nos comentários, assim como também se você quiser falar alguma coisa sobre essa aula. Se você conseguiu notar algum erro, algum termo errado, ou simplesmente quiser aderir, né, algum comentário, não esqueci agora, complementar nossa aula com um comentário melhor, você também pode